Hello, Energies! Como vocês estão? Eu quero muito falar com vocês sobre o que vocês estão atraindo para a vida de vocês, o que vocês têm manifestado ao seu redor, né, à sua frente. Muitas vezes eu acreditei muito e confiei muito que certas coisas poderiam acontecer na minha vida e elas de fato aconteceram. Então, nós vamos falar sobre isso hoje e eu vou te falar como você pode manifestar coisas melhores na sua vida. Como você pode manifestar um emprego melhor ou talvez uma empresa, caso você queira ter a sua própria empresa. Como você pode manifestar pessoas melhores ao seu redor. Então, fica por aqui, já curte esse vídeo se você gosta desse assunto e já envia para aquela sua amiga que também gosta de manifestar coisas boas na vida. E sejam bem-vindas ao My Energy Cast. Eu sou a Júlia Druziani e trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal. E o propósito desse podcast, vocês já sabem, é desenvolver a sua mentalidade e tudo aquilo que você precisa para se priorizar e ter uma vida mais adorável de se viver. Eu tô com uma coisa muito especial aqui na minha mão, segurando, já já eu vou mostrar pra vocês. Bom, acho que deu um leve spoiler aqui, mas enfim. Quando a gente acredita que coisas boas podem acontecer na nossa vida e a gente se sintoniza com isso, a gente atrai aquilo que a gente deseja, a gente manifesta isso na nossa vida. Ai, como assim manifesta, né? Tudo é energia. A gente não tem esse nome aqui no canal à toa, né? My Energy Cast. Para quem não sabe, o nome da minha empresa é Energy. Energy por quê? Porque eu acredito muito na energia. E eu acredito sim que tudo é energia, tudo pode se transformar. Eu não sei se vocês já viram um teste que é feito com a água. Então tem um potinho de água e tem dois potinhos de água. Em as pessoas ficam falando palavras boas. O cristal que forma naquela água é um cristal bonito, parece um formato quase que de uma estrela. E a outra água ficam falando palavras ruins e negativas. Aquela água, ela fica simplesmente podre. Assim acontece com tudo. Então, se nosso corpo é feito com mais de 70% de água, imagina o que a gente pode, como a gente pode se modificar internamente e diante das palavras que a gente fala para nós mesmos, que a gente afirma sobre nós, a gente está criando coisas boas ou coisas negativas sobre nós mesmos. Então, esse teste da transformação da água mostra que quando você fala amor para a água, se torna ali um cristal. Quando você fala obrigado, se torna um cristal diferente. Quando você fala eu te odeio, fica uma coisa feia. Então, eu acredito sim, de fato, que tudo é energia e tudo se modifica de acordo com a energia que a gente emana para o mundo e para nós mesmos. Você já notou quando você vai dormir e você acha que o seu travesseiro não tá bom o suficiente, talvez esteja duro, talvez esteja muito baixo, e aí você fica incomodado com aquilo e parece que o travesseiro fica ainda pior? Porque você tá transmitindo tanto aquela mensagem que na sua mente o significado que você dá para aquilo é cada vez pior. E sim, vai ficar cada vez pior. Ou então quando você ouve algum barulho e aquele barulho te incomoda, você tem várias opções de reação. Você pode reagir de uma maneira com mais paciência, tentando lidar com a situação, com maior resiliência, né? Buscando lidar. E é incrível quando a gente lida com resiliência. Por mais desafiador que seja, eu posso falar assim, por experiência própria, por mais desafiador que seja lidar com resiliência às adversidades da vida, as coisas mudam para melhor. Parece que tudo vai ficando mais fácil e mais leve ao nosso redor. Mesmo quando existe aquela pessoa nos atrapalhando, mesmo quando existe alguém ali que você sente que você está recebendo uma energia negativa, enfim, resiliência mostra que tudo,
o que acontece ao nosso redor, a gente pode buscar uma nova forma de olhar para aquilo, uma nova maneira de lidar com aquilo. E aí tudo vai ficando mais fácil, tanto a pessoa, tanto as coisas que estão te atrapalhando. Então vamos supor que tem barulhos te incomodando. Quanto mais a gente olha para aquele barulho, mais barulho vai ter. Comenta aqui embaixo se você já passou por situações como essa. Quanto mais você acha ruim uma coisa e você coloca o foco, você coloca a sua energia naquilo, pior aquilo fica. Ou então, você atrai algo diferente daquilo, só que era pior, entende? Então, vamos supor, seu carro tá ruim. E aí você começa a focar naquilo, que seu carro tá ruim, tá ruim, tá ruim. E você vê que as peças começam a quebrar, alguma coisa começa a piorar no carro, ou então você troca de carro por alguma eventualidade, você é obrigado a trocar de carro sem esperar por aquilo, e aí vem algo pior. Então, quanto mais você foca no problema, pior aquela situação fica. É inevitável. Agora, para fazer o contrário disso, para manifestar algo melhor na sua vida, o que a gente precisa em primeiro lugar fazer? Focar nas coisas boas, focar naquilo que está bom. Por mais difícil que seja, por mais que você não se veja numa boa situação hoje, busque aquilo que está bom. E aquilo que está ruim, tenta colocar, vamos pôr, né, o exemplo básico aqui do travesseiro, né? Tenta mentalizar algo melhor, tenta mentalizar um sono leve ali, tenta mentalizar um sono profundo, um sono confortável para você, que você tenha uma noite de sono que você se sinta com energia e com ânimo e disposição no dia seguinte, tá? Então você vai começar a focar nas coisas boas da vida. Você vai começar a olhar para aquilo que você deseja de fato para sua vida. É como falar com Deus, né? Quando algo não tá bom, o que a gente faz? A gente ora para Deus para que aquelas coisas melhorem. E até na oração existem maneiras e maneiras, né, pra gente fazer oração, pra gente se conectar com Deus. A gente pode tanto se conectar reclamando e achando ruim e falando com pesar, né? Sabe quando você fala com peso, com... Ai, nossa, só de fazer o exemplo aqui eu já sinto pesado. Ou a gente pode falar, Deus, me dá uma luz, né? Abra as portas para mim, abra os caminhos, faça com que minha vida melhore, faça com que eu cresça na minha profissão, com que minha carreira decole, me ajuda a perceber quais são as melhores decisões a tomar. Então, existem várias maneiras de falar com Deus também quando a gente quer pedir algo melhor na nossa vida. E o que eu trouxe aqui, gente, é esse livrinho maravilhoso, A Magia. Eu tô fazendo os exercícios lá no Instagram, @judrosiane.g. Então eu tô trazendo os exercícios de todos os dias desse livro. E esse livro, o nome dele não é por acaso. Eu já falei aqui pra vocês sobre mágicas e tudo mais, eu acredito sim que tudo a gente tem que colocar ação, a gente precisa pôr movimento para que as coisas aconteçam. Mas o nome desse livro é A Magia porque ele traz que quando a gente agradece por aquilo que a gente tem e até mesmo por aquilo que a gente ainda não tem, inclusive, lembrei aqui, inclusive pelas coisas que a gente tem na nossa vida e a gente não gosta, quando a gente sabe agradecer, né? Que é a resiliência que eu falei, né? A gente compreende ali o quanto a vida nos educa para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga elevar a nossa vibração, para que a gente consiga atrair coisas, atrair situações e momentos melhores na nossa vida. A gente começa de fato a manifestar isso. Porque a gente coloca o foco no lado bom, né? E não é foco no lado bom, positividade tóxica, né? Como dizem. Existe sim a positividade tóxica, que é aquela positividade que faz você não enxergar as coisas como elas são. Que faz com que você não enxergue a realidade. Enxergar a realidade, eu falei sobre isso no último episódio.
Vai lá dar uma olhadinha, eu falo sobre intuição e sobre enxergar a realidade, porque será que a gente tá enxergando a realidade como ela é ou será que a gente enxerga com os nossos filtros? Então dá uma olhada para você entender um pouco mais sobre perceber a realidade como ela é, mas para a gente não criar uma positividade tóxica na nossa vida, é a gente entender que a gente tem as emoções, que a gente recebe as situações diante daquilo que a gente sabe, diante do nosso conhecimento atual e aceitar isso. Não brigar com isso. Você ser positiva sem ser tóxica é você não brigar com as emoções que você tem, mesmo que elas sejam negativas, né? Mesmo que você olhe para elas como negativa. Então, é você observar, ok, estou tendo tal emoção, estou me sentindo de tal forma, estou me sentindo com raiva. Vamos supor que você terminou um namoro e você tá com raiva da pessoa. Tudo bem, aceite isso. É um momento que você vai ter uma raiva ali, porque você precisa colocar aquilo para fora de alguma forma. Saiba como colocar para fora também, gente, por favor. Vamos ter consciência aqui. Mas é normal você sentir raiva, é normal você sentir tristeza quando alguém querido falece, né? Independente da sua crença religiosa, tá na nossa cultura. Então, você vai sentir uma certa tristeza normal, natural, né? O que ela se torna tóxica quando você acha que você não pode sentir nada. Quando você acha que você não pode sentir tristeza, você não pode sentir raiva, você só pode sentir alegria, amor, esperança, compaixão, né? Tudo isso é lindo, claro. O ponto é, as emoções que fazem baixar a sua vibração, elas precisam ter um começo, meio e fim ali, elas precisam terminar, tá? Você não pode. Minha mãe, ela falava muito isso pra mim quando eu era mais nova, uma fase difícil que eu tava passando na vida. Ela falava, não dê a mão, né, pra negatividade, pra aquilo que te deixa deprê, pra aquilo que te deixa mal, né? Não faça com que vamos falar assim, essa depressão se torne sua amiga. Porque aí quando você faz com que aquilo se torne sua amiga, aí é difícil manifestar coisas melhores, tá? É difícil manifestar uma vida diferente daquela que você está tendo no momento. Então eu acho que é esse equilíbrio da vida, né? Eu acredito muito nesse equilíbrio, você entender as emoções, você ter esse autoconhecimento, então entender as emoções que estão chegando até você, saber aquelas que vão precisar ter um momento limite ali, vai ter que terminar. Se você terminou seu namoro, você não vai ficar pensando a vida inteira nesse término desse namoro, você vai seguir sua vida, né? Então vai ter um momento ali que você vai talvez sentir a tristeza, sentir raiva, mas aquele momento acabou, depois você vai seguir sua vida. Então saiba se respeitar, saiba aceitar as situações, mas o respeito por si própria está também em, peraí, agora já deu, agora eu vou seguir. Daqui pra frente é comigo, entendeu? Aquilo já aconteceu, tudo bem, tá no passado. Vamos buscar agora uma reforma íntima aqui. E trabalhar as minhas emoções, trabalhar para que eu consiga ir para frente, tá? Então é por isso que a gente agradece algumas adversidades aí, a gente acaba aprendendo muito na nossa vida com as adversidades. E esse livro ele traz muito sobre isso. E a Rhonda, ela fala, que é a autora do livro, ela fala pra gente agradecer 3 vezes, porque 3 é um número dos novos começos, né, do universo. Então, dos novos inícios, quando a gente fala obrigado, obrigado, obrigado por tal coisa, você pode descrever isso que você tem na sua vida em detalhes, você vai atrair com mais facilidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu peguei aqui do livro. Obrigado, obrigada, obrigada pela casa dos meus sonhos, que tem tudo o que queríamos, até os últimos detalhes. Tem uma cozinha grande,
tem um fogão assim, tem, sei lá, tem um quarto com uma cama grande, tem uma hidromassagem no banheiro. Enfim, aí você que tem seu sonho, você que vai saber o que vai colocar ali. Mas você vai descrever lá, obrigada, 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 e depois colocar os detalhes daquilo que você deseja, daquilo que você almeja para a sua vida. Lembrando sempre que a gente precisa se movimentar, né? E o primeiro movimento, eu acredito sim que está no nosso pensamento. Quando a gente pensa que a gente não pode, a gente não consegue criar ações para fazer aquilo acontecer. Agora, quando a gente acredita que aquilo é possível, naturalmente o nosso corpo e a nossa mente começam a desenvolver ações para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, agradeça, seja grato a tudo que você tem hoje, seja grata às pessoas que estão na sua vida. Gente, eu já passei por algumas situações que eu não conseguia ser grata a certas coisas, a certas pessoas, porque eu sentia que aquilo me atrapalhava tanto, sabe? E aí, trabalhando isso, eu fui percebendo que, na realidade, aquelas pessoas, elas estavam me ajudando a me tornar uma mulher mais forte, a me tornar uma mulher mais decidida, que fala exatamente aquilo que deseja, que se impõe quando é necessário, que diz não quando precisa dizer não, tá? Então, às vezes a gente acha que a pessoa tá nos atrapalhando, né? Mas na verdade não. Ela está lá, ela pode estar te incomodando, mas ela está lá para te ajudar, para te fazer crescer. Então, tudo é a maneira que a gente enxerga também. E aí a Honda sugere que você agradeça todos os dias, que você faça uma lista de 10 agradecimentos todos os dias de manhã, porque você já vai começar o seu dia com uma intenção diferente. A gente já falou em algum episódio por aqui sobre intenção. Você já começa o seu dia com uma intenção diferente e aí você eleva a sua vibração sabendo que sim, você pode, você consegue conquistar, você tem capacidade. Você pode agradecer, por exemplo, a você mesma, pelas suas características, né? Por aquilo que você deseja ser, ou até mesmo acredita que você já seja hoje. Você vai fortalecer essas características em você. Então, faça isso, sabe? Agradeça por você ser quem você é, agradeça vamos supor no meu caso, né? Eu agradeço pela Júlia do futuro, agradeço pela Júlia que estou me transformando, agradeço pela Júlia que já sou hoje. Então, foque sempre na gratidão, foque sempre naquilo que você deseja manifestar na sua vida e comece a enxergar, trabalhar o autoconhecimento, perceber como você reage diante das emoções, né? Diante do medo, por exemplo, diante da alegria, enfim, qualquer emoção que chegue até você aí. E perceba principalmente se o seu comportamento está coerente com o seu eu do futuro, com quem você deseja ser, tá? E o seu eu do futuro começa agora. Então, agora é o momento de você pegar ali o seu caderninho e já escrever, já fazer as suas 10 gratidões. Veja as gratidões como bênçãos na sua vida. Quanto mais você agradece, mais bênçãos você tem. Então, se você deseja ter bênçãos no seu futuro, que pode começar hoje ou amanhã, daqui 10 segundos, daqui um dia, daqui 10 dias, comece agora a agradecer pelo que você já tem e pelo seu futuro, pelas coisas que você ainda vai receber, você vai conquistar. A ordem é sempre dar e receber. Então, quando a gente manifesta gratidão, quando a gente manifesta coisas boas, quando a gente emana ou até mesmo cria situações boas na nossa vida. É igual quando a gente fala sobre ser gentil com você mesma, como você se trata, né? Como se você fosse a sua melhor amiga. Você vai, primeiramente, se dar isso. Você vai se tratar como se você fosse a sua melhor amiga. Você vai se tratar bem, você vai se tratar com mais amor, com mais gentileza. E aí você vai ver que as pessoas vão começar a te tratar assim, porque é quase que impossível ser diferente disso.
a sua energia ela tá num campo vibracional da qual não chega campos contrários a isso, sabe? E caso chegue, você já vai conseguir barrar na mesma hora, porque você sabe que aquilo ali não te pertence. Você se ama a ponto de entender o que te pertence e o que não te pertence, né? O que faz parte, que está em sintonia com você e o que você quer manter na sua vida, daquilo que você não quer, tá? Então, é sempre essa ordem, dar e receber. Agradeça e você terá mais daquilo que você está agradecendo. Foque em um assunto e você terá mais desse assunto. Então me conta se você já fez aí algum exercício da gratidão, se você já manifestou alguma coisa interessante na sua vida que você pensou naquilo, você desejou, você conseguiu emanar alegria para aquilo e aí quando você menos esperou aquilo estava na sua vida. Eu tive uma situação assim com a minha pós-graduação, né? Foi até engraçado porque eu estava acabando de fazer faculdade e eu já estava cansada, né? Tava finalizando a faculdade. E aí minha mãe virou pra mim e falou: ai, agora quem sabe você entrar numa pós, né? E já começa a sua pós-graduação e tal. E aí eu falei assim: ah, não, porque eu não queria, né, fazer a tal da pós-graduação. Olha como a gente atrai as coisas. Aí eu falei assim: ah, não, se for para eu fazer pós-graduação, eu só vou fazer se for na faculdade tal, que é uma das melhores faculdades na área de comunicação que tem aqui no Brasil. E eu sabia que era muito caro e que muito provavelmente eu não conseguiria fazer ali, né, fazer lá, porque eu já queria ter feito a faculdade lá e não pude. E aí eu falei, joguei assim pro universo, bem dessa maneira mesmo. Falei, eu só vou fazer se for lá. Passou um ano, acho que 1 ou 2 anos no máximo, eu estava fazendo a pós-graduação lá. E foi de repente, foi uma oportunidade que surgiu e acabou acontecendo de eu ter essa possibilidade por conta própria, e eu tenho orgulho disso, né, por conta própria, de poder fazer a minha pós-graduação na melhor faculdade que tem na área da comunicação aqui no Brasil. Então, joga pro universo, foca naquilo. Eu foquei tanto nessa faculdade, quando eu queria ter feito a faculdade, né, em si, lá, que eu acabei atraindo pra minha vida. E quando falaram pra eu fazer a tal da pós-graduação, eu fui na teimosia e falei, ah, só vou fazer se for lá. E joguei. Eu atraí, né? Tem pessoas que percebem que atrai as coisas com muita facilidade. Tem até que tomar cuidado com o que fala, né? Então é isso, gente. A gente atrai aquilo que a gente foca, a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Prestem atenção nas coisas que você tem falado no dia a dia sobre você, sobre a sua vida. Se você tá focando no quanto a sua vida é ruim, no quanto existe escassez na sua vida, ou se você tá focando nas coisas boas, naquilo que te faz feliz, naquilo que faz a sua vida ter vida. Então comenta aqui se você já teve algum episódio assim, se você vai fazer seu caderninho de gratidão ou alguma situação aí parecida de manifestação que eu quero saber. Se você tem alguma dificuldade também em manifestar algo, pode comentar aqui que eu vou ler, vou buscar ajudar vocês. E já me segue no Instagram também, lá eu estou como @judrosiane.g. No Spotify estou como MyEnergyCast. Um beijo e te espero no próximo My Energy Cast toda semana por aqui.